19, versículo 3. Temendo, pois, Elias, levantou-se e para salvar a sua vida se foi, e ali deixou o seu moço. Meus irmãos, às vezes, a gente observa na igreja, fora da igreja, na história, na reforma, na Bíblia, enfim, pessoas grandemente usadas por Deus. E por outro lado também, muitas pessoas, a maioria, esquecidas, sem ministério, pessoas que não têm, na verdade, vida espiritual, não têm ministério, são pessoas que não são usadas por Deus, elas perdem o melhor da festa, são pessoas que infelizmente se tornam telespectadores da fé, são assistentes, são aqueles que estão na plateia, aqueles que estão ali aplaudindo, criticando, concordando ou não. O fato é que eles estão no banco, apenas assistindo, como se fosse um teatro, um cinema, um show. Isso tem acontecido. Mas por outro lado, nós vemos aí os guerreiros, nós vemos aí pessoas linha de frente, pessoas que fazem acontecer, pessoas diferentes, fazem diferença, eles nadam contra a correnteza, eles dão fruto para Deus, são usados pelo Senhor, eles são realmente aqueles baluartes da fé, eles são colunas da igreja, eles fazem toda a diferença, e na verdade, eles são abençoados por Deus, são honrados pelo Senhor, e na verdade, eles conhecem Deus mais de perto. Quanto mais você trabalha, quanto mais você serve a Deus, quanto mais você é responsável diante daquilo que Deus orienta, é claro que mais perto você chega, você se amadurece mais rápido, você cresce, desenvolve, e é lógico, a vida que está nele, ela começa a fazer parte do seu coração e do seu dia a dia. E eu quero falar aqui rapidamente sobre dois personagens da Bíblia, no Antigo Testamento. Para mim, foram homens mais usados por Deus na história. Nós sabemos que Deus, Ele é soberano, Ele faz aquilo que lhe apraz, mas a soberania de Deus não anula a responsabilidade humana. Se você observar, irmãos, toda pessoa usada por Deus, todas as pessoas em destaque no reino, no destaque eu falo não é reconhecida pelos homens, em destaque para Deus. Você pode observar que essas pessoas, elas foram responsáveis. Essas pessoas agiram e reagiram diferentes, de acordo com a vontade de Deus. Eu quero dizer para os irmãos que Deus, Ele está olhando a nossa ação, a nossa reação, a nossa conduta, a nossa vida espiritual. Deus está nos observando, Ele está nos assistindo, Ele está vendo como você é, a sua reação diante da palavra, da igreja, do ministério, dos dons que Ele te deu, das oportunidades que Ele te deu. E como o irmão falou do louvor, tem gente que tem que ser julgado na cama, tem que ir para a prisão, tem que ir para o hospital, tem que morrer um filho, uma esposa, ou tem que ir não sei aonde, para que Deus fale com ele. Deus quer falar com você, casado, com filho, abençoado, feliz, alegre, amém? Então não espera cair aí detonado para Deus falar com você não. Eu já aprendi isso, graças a Deus. Foi Deus, eu não quero cair na cama, eu não quero entregar minha vida para o Senhor e ser responsável, depois que eu tomar uma burdoada e ficar lá todo detonado e falar, Senhor, se o Senhor me tirar dessa, eu vou te servir. Eu tenho falado assim, Senhor, eu estou com saúde, estou com fogo todo no meu coração, Deus, quero te usar agora e para sempre, de todo o meu coração, em nome de Jesus. Mas eu quero fazer por onde? Quero fazer por onde? De forma responsável. E eu quero falar aqui, irmãos, sobre o discípulo de Elias. E quando eu pergunto à igreja, quem foi discípulo de Elias? Quem sabe? Pode falar? Quem? Não foi Eliseu não. O discípulo de Elias não foi Eliseu. Muita gente se esquece que Elias, havia um moço de Elias. Não era Eliseu, era o moço de Elias. E no capítulo aqui, 1 Reis, nós vimos aqui, irmãos,
No capítulo 17, Elias, ele profetiza um período de seca, ele multiplica o azeite da farinha da viúva, ele ressuscitou um rapaz, ele desafiou os profetas de Baal, ele ora para chover depois de 3 anos e meio, ele corre mais do que os cavalos de Acabe, e se você observar, ali havia um discípulo do profeta Elias, o seu moço, tanto que ele orava e falava, vai lá e olha se tem alguma coisa, eu vejo uma nuvem do tamanho de uma mão de um homem. Aí Elias fala, vai chover e muita água. Havia o moço de Elias, não era Eliseu, era o moço de Elias, era o discípulo de Elias. Ele não tinha nome, mas a Bíblia se refere a ele como o moço de Elias, o seu discípulo, que acompanhava, que estava com ele tempo integral, que o servia. Só que aconteceu um episódio na vida de Elias, depois que ele desafia os 450 profetas de Baal, a Bíblia diz que Elias, ele foi perseguido por Jezabel, ela queria matá-lo, e ele ficou com medo, ele vai para o deserto, ele vai para a caverna, só que antes que ele vá para a caverna, o texto fala o seguinte, temendo Elias, com medo, ele levantou para salvar a sua vida e foi, e deixou o seu moço. Ele olhou para o moço e falou assim, fica aqui, não me acompanha mais não, daqui para frente o bicho pega. Se você for meu amigo, meu discípulo, você vai morrer junto comigo. Jezabel vai acabar com você, então é melhor você ficar para trás, daqui para frente, acabou o discipulado, porque eu vou morrer. Essa mulher quer me matar a todo custo. E nós vimos aqui, irmãos, a atitude de Elias na hora da crise. Ameaçado por Jezabel, ele preserva a vida do seu discípulo e o ama como um pai verdadeiro. Ele queria mais o bem do seu discípulo do que dele mesmo. Ele falou o seguinte, aqui você está seguro, aqui você está tranquilo. Se eu fosse você, eu não me seguiria. Você corre risco de vida. Só que um detalhe, irmãos, aquela crise foi um propósito de Deus. Deus tem um propósito em toda crise que nos acontece. Nenhuma crise pega Deus de surpresa. Deus é o Deus Todo-Poderoso. Ele sabe do futuro mais do que você conhece o passado. Tudo está na mão do Senhor. E uma coisa interessante, irmãos, que aquela crise, ela foi para mostrar para Elias quem era verdadeiramente o seu discípulo. Ele não merecia aquilo que estava recebendo. Deus estava mostrando para Elias que o discípulo dele era um discípulo falso, era um discípulo covarde, era um discípulo desleal, era um discípulo que não merecia o tratamento que ele recebia do profeta Elias, amor, consideração, né? Como pai, cuidado, segurança, ensino. E se você observar, irmãos, a atitude daquele moço, abandonou o profeta na hora que ele mais precisava, na hora que era para mostrar quem ele era, na hora da dor, da guerra, ele podia muito bem falar assim, não, eu irei com você. É no caso de Abissai, Itaí, os valentes de Davi, quando Davi pediu que eles ficassem, eles se colocaram na brecha e disseram para Davi, vamos com você para a vida ou para a morte. Estamos com o Senhor para que der e vier. Assim uma aliança de relacionamento. E se você observar, irmãos, aquele moço, ele não se esforçou para enfrentar a crise, em nenhum momento. Ele não pensou no profeta, só pensou em si mesmo. Ele mostrou a sua verdadeira identidade. E se você observar o resultado por causa daquela atitude, aquela reação negativa que o moço de Elias teve, a Bíblia diz que Elias foi abandonado, foi uma crise, uma depressão grande que ele teve. Elias pediu para si a morte, ele falou com Deus que estava abandonado, sozinho, porque ele foi abandonado. Mas eu creio que naquele momento o moço do lado, um profeta, aliás um discípulo, alguém, uma pessoa, para ajudar, para encorajar, para abençoar, para estar junto, para chorar junto, é melhor do que sozinho, irmãos.
Eu creio que aquela solidão contribuiu para o sofrimento de Elias. E se você observar, foi a crise que Elias enfrentou no seu ministério, mas foi a crise como divisor de águas, para que Deus revelasse a Elias que o seu discípulo era o discípulo errado. Ele não deveria receber, ele não poderia ser o sucessor de Elias. Irmãos, para você suceder alguém no reino de Deus, não é de qualquer maneira. Não é esquentando o banco, não é sendo um telespectador, não é sendo frio, indiferente, aproveitador, desleal, não é ser uma pessoa que não enfrenta a luta do seu líder, da sua igreja. Então nós vimos aqui, irmãos, que Elias, ele foi socorrido por Deus, ele continuou o seu ministério, mas se você observar, nesse texto, que nós lemos aqui de 1 Reis, aquele moço, ele sai de cena. Ele sai de cena. Você nunca mais vê o discípulo de Elias fazendo alguma coisa. Deus o colocou de lado, dizendo assim: você não serve para suceder o meu profeta. Você é desleal, você é irresponsável. Você é uma pessoa muito, indiferente demais. Inerte demais, para o meu gosto. Totalmente irresponsável. Pessoas irresponsáveis, eles saem de cena. Eles saem de cena do ministério. Eles não perseveram, eles não continuam, eles ficam de lado. Ele começa a fazer alguma coisa, mas o tempo passa, o ministério dele acaba. Na verdade, é porque ele não tem ministério. Ministério é um dom, é um chamado irrevogável, irresistível, que Deus dá para nós, para a vida inteira. Não é um momento para você servir a Deus, é uma vida para servir a Deus. E Deus queria que fosse assim com aquele moço. Ele começou e tal, enquanto Elias matava os profetas, orava e chovia, ele multiplicava o azeite da viúva, ele ganhava ali as bênçãos, ele era honrado, ele era abençoado, o discípulo estava do lado: eu estou contigo e não abro. A hora que era para a morte, solidão, caverna, tristeza, abandono, perseguição, crise. Foi assim: então é melhor você ficar. Ele falou: você tem razão, obrigado, hein? Tem gente assim, né, irmãos? A gente fala mais porque você quer o bem da pessoa, mas se a pessoa é realmente seu amigo verdadeiro, não te abandona. Não abandona. Ele está com você ali, em nome de Jesus. A hora que você mais precisa, Ele está do seu lado. E Deus olhou tudo isso, irmãos. Ele saiu de cena, não foi à toa. Agora entra aqui, irmãos, é que Deus manda Elias ungir reis e ungir um sucessor. Só que a palavra de Deus nos fala em 1 Reis 19, 21, que havia ali um homem que não havia nenhuma profecia, nada para ele e tal, chamado Eliseu. Aí entra Eliseu. Eliseu estava ali a todo momento, estava diante de Elias, e a palavra de Deus diz que Eliseu se dispôs, ele seguiu, serviu Elias, e ele foi ungido, sucessor de Elias, e ele pede a Deus, ele faz uma oração e fala com Elias: eu quero a porção dobrada do Espírito Santo de Deus que há sobre a sua vida. E ele recebe a porção dobrada do Espírito Santo, ele sucede o profeta, e ele fez 2 vezes mais tudo que Elias fez. Ele foi abençoado, ele não arredou o pé. Se você vê a vida de Eliseu, daí para frente, ele se torna realmente o discípulo. Mas, não porque ele era desde o início, é porque o moço de Elias foi substituído por ele. Então, você observa aqui, irmãos, a bênção daquele moço chamado Eliseu. Deus olhou tudo isso. Então você observa que aquele moço tinha tudo para receber unção, ele era para ser ungido, era para ser o sucessor, era para ser abençoado, mas ele foi reprovado.
Meus amados, tem muita gente na igreja que não faz nada para Deus, porque na verdade eles estão reprovados por Deus. E se você é reprovado por Deus, o seu ministério não vai para frente. No mundo espiritual as coisas não acontecem. E se no mundo espiritual as coisas não acontecem, elas não se desenvolvem, não adianta se arrastar nem no peito, nem na raça, no mundo físico, porque nada acontece. É no mundo com Deus, é diante do Senhor que as coisas fluem. Às vezes o pessoal quer fazer um louvor, ele quer bater na mesa, quer gritar, quer pular, quer levitar, mas não adianta nada, irmãos. Tem que estar diante de Deus, santidade, compromisso, responsabilidade. Está diante do Senhor, a sós. Deus está nos vendo, não apenas no domingo à noite. Ele está te vendo segunda-feira, como que você reage, a sua espiritualidade dentro de casa, no seu trabalho, no seu ministério, no seu dia a dia, no seu devocional, na leitura da palavra, no seu louvor, nos seus relacionamentos, como você se lida com o dinheiro, como você se lida com as pessoas. Então é isso que vale. E Deus, Ele não vai fazer fluir ministério de ninguém apenas aqui na igreja. A sua responsabilidade diante do que Deus dá para fazer é que está valendo. Deus quer te tornar aprovado e não reprovado. Então o ministério é questão de responsabilidade, é questão de compromisso, é questão de trabalho, é questão de uma reação positiva diante do que Deus manda fazer. Então Deus não usa qualquer pessoa de qualquer maneira. Deus, Ele convoca os seus valentes, e Ele não convoca qualquer um. Deus olha a vida das pessoas. Davi, quando Deus o chamou, ele já era fiel naquilo que ele fazia, no pouco. Quem é fiel no pouco, o Senhor coloca sobre o muito. Não pense em fazer coisas grandes para Deus, sendo que nas pequenas você é desleal, você não é fiel, você não é responsável. Nada vale, você não vai crescer no reino espiritual. E se existe um lugar que nós devemos ter orgulho, devemos ter ambição, é no reino de Deus, de crescer, de conhecê-lo, de torná-lo conhecido, de servir o Senhor, porque o melhor dessa terra, o melhor investimento da vida é no altar de Deus. Religião evangélica, religião pode ser qualquer nome que você quiser dar, mas essa religião não te leva a nada, ela te leva no inferno, inferno do deserto. É isso que aconteceu quando o povo saiu do Egito. Eles saem do Egito, eles caem no deserto. Deus queria que eles atravessassem o Jordão, para que eles pudessem morar na terra que manava leite e mel, que era a vontade de Deus para as suas vidas. Eles tinham que romper com o Egito, eles tinham que romper com o deserto, tinham que atravessar o Jordão, porque o Jordão era o limite, a divisa entre o povo de Deus e o povo do diabo. Então não pense você que você entrou na igreja, se transformou num crente. Se você entrar numa garagem, você não se transforma em automóvel. Se você entrar aqui, você não se transforma em crente. Só o sangue de Jesus, só a fé no Cristo vivo, só uma experiência com Deus verdadeira pode mudar seu coração. E ministério não se brinca. Agora, para estar na igreja como religião, é jogar a vida fora. É sofrimento. Porque você está num lugar de luz, mas está no escuro. Você está num lugar de gente abençoada e você é amaldiçoado. Você está num lugar de profetas que fazem diferença e você não faz nenhuma diferença. Então estamos aqui diante do moço de Eliseu que não fez nenhuma diferença. Aquele homem abraçou a religião. Eliseu abraçou Jesus, abraçou Deus, abraçou o ministério, abraçou o reino, levou a sério e recebeu aquilo que ele mereceu. Foi graça. Mas, irmão, a salvação é pela graça, o reino de Deus é pela força. Tem pessoas que transformam a graça numa desgraça. Ah, eu estou de graça. Ah, eu fui salvo pela graça. Ah, então a graça. Amém, a graça, ela te sustenta. Meu irmão, mas Deus fala o seguinte: arrependei-vos, buscai o Senhor. Buscai enquanto se pode achar. Invocai enquanto está perto. Outro personagem, eu quero falar rapidamente para vocês aqui, é Josué, irmãos. A pessoa fala, para Josué foi o homem que sucedeu Moisés. Josué foi um homem extraordinário, o homem que conduziu o povo, que atravessou o Jordão. Moisés atravessa o deserto, Josué atravessa o Jordão.
E se você observar a vida de Josué, ele não foi o sucessor de Moisés de graça, foi pela graça, mas um preço foi pago, meus irmãos. Para tudo na vida tem um preço, no mundo espiritual tem um preço. Para o ministério ser ousado, frutífero, para que você possa realmente alcançar o favor de Deus, para que Ele possa te usar no reino. Se você quer fazer diferença, um preço vai ter que ser pago. E aconteceu com Josué alguns pontos vitais que eu quero compartilhar rapidamente para os irmãos perceberem na Bíblia como que a Bíblia é sutil e mostra para nós que Josué, ele foi diferente de todos os seguidores de Moisés, todos. Ele fez a diferença. Por isso que ele sucedeu Moisés. Um detalhe, primeira guerra contra Aimeleque. Está lá em Êxodo 17. Aimeleque se investe contra o povo de Deus que sai do Egito. Moisés se sente encurralado pelo adversário. Ele chega para Josué e fala assim: Josué, escolhe homens de guerra e vai e peleja contra Aimeleque. Eu vou para o monte e eu vou interceder e vou orar. Vou levantar as minhas mãos. Arão e Hur, eles veem que as mãos de Moisés, quando as mãos caíam, o povo perdia, quando ele levantava, o povo ganhava, e eles estavam ali, e Josué, ele pelejou contra o Aimeleque e seu exército, e ele feriu a espada, ele vence a batalha, ele encara o desafio, não havia nenhuma experiência de guerreiro. Josué não era general de guerra, ele não era ali um soldado, ele era um servo, ele era obediente. Irmãos, o que Deus está nos mostrando, você aprende a guerrear é guerreando, você amadurece na fé é fazendo a obra de Deus, não é parado, não é de braço cruzado, não é sendo irresponsável, preguiçoso, que você vai crescer na fé, é fazendo a obra de Deus. Não tinha ninguém experiente ali não, irmãos, e o exército, ele daqui para frente ali foi guerra uma atrás da outra, e Josué foi sendo treinado, mas ele não rejeitou o primeiro desafio. Ele foi corajoso, ele foi obediente, ele foi servo, ele foi humilde, ele se deixou ser treinado. Ele falou: já que Deus me quer para a guerra, Ele vai me adestrar, Ele vai me proteger, Ele vai me capacitar, e eu vou me deixar levar. Deus, faz a tua vontade, e Ele concede a vitória para o povo de Deus. Outra coisa, outro episódio tremendo, irmãos, acontece no monte. Esse aqui é um exemplo maravilhoso. Moisés, ele vai para o monte para orar, 40 dias, 40 noites, os irmãos conhecem a história, as pessoas fazem ali o bezerro de ouro, aí você pergunta: onde estava Josué? Onde Josué estava? Arão estava lá, e ele começa lá, o povo pedindo um Deus, o povo faz ali o bezerro de ouro, e começa a adorar, e o povo começa a festejar, e a gente pergunta: onde estava Josué nesta hora? É muito simples, basta você ler a palavra de Deus, lá em Êxodo 32, a palavra de Deus diz, versículo 1, que vendo o povo que Moisés tardava em descer, a palavra do Senhor diz, verso 4, fizeram um bezerro de ouro, versículo 7, Deus falou com Moisés: desce, porque o povo corrompeu. Quando Moisés desce ao pé do monte, no verso 17, estava Josué. Josué, ele foi com Moisés até o pé do monte. Ele não subiu porque não poderia subir, mas ele ficou em jejum, em oração. Ele falou: Moisés, sobe, eu fico aqui te esperando, estou intercedendo, eu estou com você, eu só não subo porque eu não posso subir, lá não é meu lugar, mas até no pé do monte eu posso ir, e aqui eu fico, estou com você, você não está sozinho, o meu coração é um com você, Moisés. Irmãos, 40 dias, 40 noites, Josué estava ali no relento, na fome, na sede, na intercessão, na luta, na batalha espiritual, na guerra. E se você observar, irmãos, no capítulo, versículo 17, ora, ouvindo Josué a voz do povo, ele falou com Moisés: alarido de guerra, no arraial. Ele até pensou assim: alguma guerra está acontecendo. Aí Moisés falou: não, Deus já me falou, o povo corrompeu.
não é alarido de vitoriosos, não é alarido nem dos vencidos, mas é a voz dos que cantam o que eu ouço. Quer dizer, é de um povo corrompido. Josué não estava lá. Irmãos, quando você vê um homem de Deus sendo usado, ele merece pelo menos respeito, porque ele fez por onde. Deus não é injusto de colocar qualquer pessoa de qualquer maneira, em qualquer lugar, principalmente na igreja dele, se ela é de verdade. Então você observa Josué, você observa Eliseu, agora você vê o moço de Elias, a diferença de ser aprovado e de ser reprovado, de ser usado ou não. Outra coisa que eu fico aqui, a diferença que Josué fez na guerra, no monte, e agora Deus manda Moisés, lá em Números, capítulo 11, 16, Deus manda Moisés escolher 70 líderes, para que eles pudessem carregar o fardo com Moisés. Deus falou: escolhe homens de verdade, escolhe homens que aborreçam a avareza, escolhe homens da sua inteira confiança. 70 homens. Havia ali só homens, mais de 600 mil pessoas. Irmãos, numa seleção aí de 70 no meio de 600 mil, é uma grande seleção, é ou não é, irmãos? Se fizer uma seleção aqui de 70, você é escolhido? Ou você está de fora? Quando Moisés, ele faz a seleção, ele olha ali 600 mil pessoas, eu quero escolher 70 para que se tornem líderes junto comigo, para que Deus falou assim: eu colocarei o meu espírito que está sobre você, sobre a vida deles, e eles vão te auxiliar na obra que eu tenho no arraial. E Moisés escolhe 70. Quem você acha que estava lá entre os primeiros que ele escolheu? Onde é que a gente sabe isso na Bíblia? Está lá no verso 28. Então Josué, servidor de Moisés, um dos seus escolhidos. Irmãos, quando precisou escolher 70 entre 600 mil, Josué não ficou de fora. Essas pessoas que reagem diferente, essas pessoas leais, essas pessoas esforçadas, essas pessoas, elas sobressaem naturalmente. Você não pode escolher liderança para trabalhar, você escolhe liderança que já está trabalhando. Esse negócio de você escolher pessoa, vamos dar um cargo para o fulano, porque se der um carguinho para ele, trabalha. Irmão, gente, assim não funciona. Você já fica de olho em quem trabalha, e você já escolhe, quando Deus quer, pessoas para tais funções, que já estão na linha de frente, que já estão sendo responsáveis diante de Deus, antes da hora, para que quando chegue a hora, elas são apenas colocadas no lugar certo. E eu pergunto aqui de coração, se Deus mandar escolher, já mandou, né? Já temos aqui 70 líderes, você se torna um deles? Você acha que alguém vai te escolher para alguma coisa? Ou você é descartado? Você é descartado não é à toa, não. A sua atitude te reprova. A sua conduta é reprovável diante do Senhor. Esse é que é o problema, irmãos. Então que Deus possa mudar a sua concepção de igreja hoje, de serviço, de ministério, de adoração. Espero que você